Aí uma situação bastante polêmica, né, que é preciso que se trate com muita calma. Mas o Adilson traz atualizações sobre esse caso para a gente aí. Adilson, por favor, há mais notícias envolvendo essa ocorrência? A gente sabe alguma novidade desde que você construiu a reportagem hoje de manhã? Diana, o corpo aí do Everson, né, conhecido pelo apelido de Shrek, ainda se encontra no Instituto Médico Legal. A família corre atrás para fazer a liberação, né, desse corpo. E esse crime, né, causou muita falação nas redes sociais, né, por causa daquela postagem que a jovem fez contando aquela história terrível. E tem até, Diana, alguns áudios que não tem como a gente usar na reportagem, né? Tanto áudio de um lado quanto do outro, né? Principalmente um áudio da vítima aí, né? Que fala vários palavrões. Então, eu acho que a Polícia Civil vai por essa linha, né? Lógico que não dá para descartar outras, né? Boa tarde para o doutor Nilson, que está aí também no estúdio. Ele, como delegado, ele sabe certinho o caminho que deve seguir, apesar dele estar afastado, né? Mas eu acredito que a Polícia Civil, o ponto de partida para a investigação é realmente essa questão aí. No início da tarde de hoje, nós vamos até o Nucria conversar com a delegada, né, responsável ali pelo Nucria, para saber da investigação desse crime aí, do possível, né, do suposto abuso sexual, pedofilia, um crime muito nojento, né, Diana, e que deve ser punido realmente, né? A postagem da garota, da jovem, né, nas redes sociais comoveu todo mundo, porque isso é um crime, né, que ninguém aceita, né, tanto do lado de fora aqui, quanto no sistema prisional. Isso aí ninguém aceita, com certeza. E a gente segue aí nesse trabalho também, e qualquer novidade vamos trazer aqui. Vamos falar com a doutora Maria Nisa e depois também vamos tentar conversar com o doutor Rogério, que segue aí à frente da investigação, Diana. Ok, Adilson, obrigada pela atualização. Doutor Nilson, como se procede numa situação como essas? Porque me parece que já há uma denúncia na delegacia, existe um processo relativo ao crime de abuso sexual e agora existe um homicídio. Isso se junta ou é tratado de forma diferente? Como a polícia toma um caso como esse? Obviamente, todos os elementos sugerem que esse homicídio tenha vínculo com essa investigação que está em curso, né? Obviamente, essa investigação se encontra sob sigilo, né? Então, é difícil fazer menção a ela sobre os elementos dessa investigação. O crime sexual, no caso, ele fica em sigilo. O crime sexual está em sigilo. Então, obviamente, mais informações vão poder ser passadas pela delegada que conduziu esse inquérito policial. Agora, o delegado de polícia, o Dr. Rogério, provavelmente vai trabalhar com essa linha principal, que esse homicídio tenha vínculo com essa investigação de um abuso sexual, de um estupro, desse crime sexual. Certo. E num caso, agora, se tratando do homicídio, que haja a comprovação do abuso sexual, por exemplo, vamos supor, né? Porque tudo é suposição nesse momento, mas supondo-se que haja a comprovação do crime sexual, a pessoa que matou o autor, né, do abuso sexual, ela ainda assim responde por esse homicídio normalmente? Como é que ocorre esse outro crime, doutor? Bem delicado, Diana. Obviamente, foi um crime de homicídio, ela vai responder por esse crime de homicídio, tá? Independente de quem seja a vítima. Independente de quem seja a vítima. A investigação lá sobre eventual abuso sexual, crime gravíssimo também, ela vai correr, vai seguir seu curso, e a investigação do homicídio vai seguir seu curso também, de forma a responsabilizar esses autores do homicídio. Coincidentemente, é bom destacar que nessa região nós já investigamos um homicídio que também tinha vínculo com a prática de um abuso sexual. Naquela época, existiam ali elementos que comprovavam a participação de uma organização criminosa naquele crime, de homicídio também, na mesma região. Então, obviamente, o delegado de polícia também vai buscar identificar possível atuação de uma organização criminosa ali, tá? Porque nem sempre precisa ter relação
a gente pode... É muito perigoso supor qualquer coisa num caso como esse, né? Mas muita gente pode supor que seja, por exemplo, a família da menina que foi abusada, mas não necessariamente é esse o caminho, né, doutor? Não é o caminho, entendeu? Uma investigação sobre crime sexual contra criança e adolescente é uma investigação muito delicada. Na grande maioria das vezes, o único elemento é o elemento testemunhal, é o depoimento da própria vítima. Esse depoimento ele tem que ser extraído da melhor forma possível, com apoio psicológico. Não é um depoimento tranquilo de você tomar numa delegacia de polícia. Então existe ali todo um auxílio profissional para extrair essas informações. E como essas investigações elas sempre são colocadas em sigilo absoluto, nós não temos acesso a esses elementos. Só quem vai ter acesso a esse elemento é o delegado que conduz, o Ministério Público e o Poder Judiciário. E quando o senhor fala em organização criminosa, poderia ocorrer, por exemplo, de uma organização criminosa atuar no bairro, saber dessa denúncia do abuso sexual e, por conta própria, cometer esse homicídio, cometer esse crime, talvez indignada com essa situação, tomando as dores da família, doutor? É possível sim, mas é muito bom ressaltar que por trás de uma organização criminosa existem diversos crimes ocorrendo, né? Então não é justificável a prática do homicídio. Existe uma investigação ali de forma a responsabilizar essa pessoa, que eventualmente, se for realmente apurado que ela é a autora do fato, ela vai ser responsabilizada por aquele crime sexual. Não é justificável uma organização criminosa se instituir Estado como e se começar fosse lei, a aplicar né? sanções. Até porque essa mesma organização criminosa que às vezes mata com aquele manto da justiça, né, os justiceiros, é a mesma organização criminosa que vai matar o filho de uma pessoa de bem, um cidadão de bem aqui da nossa cidade. Então, organização criminosa tem que ser reprimida, esses integrantes têm que ser presos. Como nós realizamos uma operação há 2 anos atrás e prendemos aí 15 pseudo-justiceiros que eram integrantes de organização criminosa e estavam aí fazendo justiça como se fosse Estado. Que seria aquela organização do crime, Sim, não recordo. o Tribunal do Crime, Tribunal do exatamente, Crime, que seria ficou o bem Tribunal do conhecido Crime. aqui na cidade de Paranaguá. Isso é inadmissível, porque não existe ninguém com poder de aplicar sanção que não seja o Estado. No caso, já saindo um pouquinho desse caso que a gente trouxe aqui hoje, mas no caso do Tribunal do Crime, eles faziam o próprio julgamento lá dentro dessa organização criminosa e eles mesmos iam punir, mas eram envolvidos também com o tráfico, que no caso é um crime que envolve, né, acomete aí a vida de um monte de famílias, né? A gente acaba causando sofrimento a várias famílias. A primeira justiça que tinha que ser feita era sobre os próprios integrantes da organização criminosa. Então, como eu disse para você, é inadmissível que uma organização criminosa avoque para si uma atribuição que é do Estado. Porque se eles fizerem isso, daqui a pouco eles estão julgando qualquer cidadão. Eles vão continuar julgando, vão continuar matando naquela justiça paralela que eles estão criando. Então não é admissível que seja criado um Estado paralelo. Doutor, está acabando o nosso tempo aqui, na verdade já extrapolamos um pouco, mas só por fim, para a gente arrematar tudo isso, para qualquer crime, a lei, a justiça, os órgãos competentes, certo? Sim, Diana, obviamente o povo cobra muito, a sociedade cobra muito a exposição da investigação e isso não pode acontecer. Então é muito comum a gente ver postagens em Facebook pedindo explicações sobre determinadas investigações. A investigação está sendo conduzida da forma correta por uma delegada de polícia. Essa investigação está sob sigilo até para proteger a própria vítima. Então, não podemos expor o que está acontecendo dentro de uma delegacia de polícia em rede social, infelizmente. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações, pela participação aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço, Diana.